tá? Agora, eu volto ao ponto de tudo que está se falando aqui. Você percebeu aqui como o nosso querido Felipe falou aqui? O rabino, ele disse que Israel não pode levar os pecados de si mesmo, muito menos levar da humanidade, né? O Mashiach vem com uma função muito além do povo de Israel. Ele é luz para as nações. Ele é o desejado das nações, segundo a Torá, segundo as palavras do nosso pai Jacó, numa bênção para Judá. Ele é o desejado das nações. Ele é o Shiló. Então, assim, é tantas referências e tantos sinais Amigo, que né, que tem caminhado conosco por um bom tempo. Tivemos o prazer de estarmos juntos em uma outra sinagoga e ali defender o nome de Yeshua, né, em vários debates e várias situações. E, lamentavelmente, esse outro trabalho, essa outra comunidade, ela acabou naufragando, né, no mar das indecisões, das incertezas da fé, e estivemos ali, mesmo assim, né, até onde foi possível, buscando defender o nome de Yeshua. Quando não foi mais possível, nós saímos, né, tanto eu quanto esse nosso amigo, que hoje aqui nos honra com a presença dele, ele que também tem um excelente trabalho, que é o nosso querido Moré, né? Ele é mestre, professor, né, nosso querido Luiz Felipe Cavalcante. Então, eu vou convidá-lo aqui para que ele esteja conosco aqui na nossa live, e tenho certeza que muitos aqui o conhecem, né? Ou por que não dizer todos, e que também ele vai mostrar aqui o trabalho que ele realiza, e já fica aqui já o convite para vocês também se inscreverem lá no canal dele, no trabalho dele. Então vamos ver aqui. Hoje a luta está sendo grande, tem várias coisas aqui buscando interromper, mas eu vou convidar aqui o nosso querido Luiz Felipe Cavalcante para que esteja conosco aqui na nossa live. Você me ouve bem, Luiz? Shalom, Shalom, Baruch shalom a Hashem. todos, shalom, meu amigo Rav Yosef Baruch, de longa data, de muitas pelejas, não é verdade? É Mas verdade, é Baruch verdade. Hashem, Gamzu Letová, o Eterno sempre nos concede um caminho, apesar de todos esses problemas que aconteceram, mas foi graças a isso que tanto a sua sinagoga quanto o trabalho que fazemos, né, com Yeshua HaMashiach, Estudos Aprofundados, pôde germinar e dar frutos para a honra do eterno e do seu Mashiach, Yeshua. É uma honra estar aqui com vocês. Baruch Hashem. Olha, uma alegria muito grande. Nós vimos aí a interação do pessoal durante a propaganda que a gente fez, a publicidade, as pessoas muito animadas para esse momento aqui da gente estar junto, poder compartilhar. Não é segredo que todos têm compartilhado e têm visto o que tem acontecido nesses últimos dias, de pessoas caminhando no judaísmo messiânico, que não é uma novidade, né, ô Luiz? Ou seja, naufragaram na fé. Lamentavelmente, isso é triste, porque são pessoas que vêm ou seja, numa cadência de estudos, defendendo o nome de Yeshua, trazendo pontos específicos, e de repente, do nada, ela resolve dizer que agora ela encontrou a verdade, né? Ela encontrou a verdade, e agora, com um estudo muito sério, eu sempre, é que nem na época lá eu falo, porque até hoje não foi sério, né? Então todo o estudo até hoje não foi sério, porque agora o estudo é sério, né? Então, se agora ela encontrou a verdade, é porque agora o estudo é sério, né? Então, mais do que falar sobre uma vida com Deus, com Hashem, uma vida com o Messias de Israel, porque eu tenho afirmado, reafirmado constantemente que a vida dos patriarcas, ou na realidade de todos os personagens da história de Israel, da história bíblica,
Eles tiveram experiências com Deus, experiências espirituais com Deus. E depois veio a letra da Torá no Monte Sinai. Mas antes do Monte Sinai, falar de Adão, de Noé, de Enoque, de nosso pai Abraão, nosso pai Isaac, nosso pai, todos eles tiveram experiências com Deus. Não é? E quando o nosso povo lá atrás, o povo de Israel no Egito, o que foi aquilo? Deus feriu o Egito com 10 pragas, tirar com mão forte, abriu o mar diante deles. Isso é letra? Isso se estudou? Não, isso foi experiência. Isso é uma coisa louca, né? Isso é uma história louca, verdadeira, mas louca para a razão humana, na realidade. Então, quando a gente chega com a Torá, quando a gente chega com a Torá, que é a revelação da escrita, ela só complementa toda uma vida espiritual, né? E essas pessoas, elas têm caminhado, né, defendendo o nome de Yeshua, defendendo a Torá, defendendo tudo, e de repente, do nada, elas, não, agora elas não creem mais em Yeshua, elas descobriram que com um estudo sério, né, ou seja, elas encontraram a verdade, que a verdade não é nada daquilo que falam de Yeshua, que a verdade está com o povo judeu tradicional, né, desde sempre, e que Yeshua é apenas um produto, né, da igreja. Enfim, a mesma história, Felipe, de sempre que nós já conhecemos, né? O grande problema é que tem pessoas que talvez até essa pessoa que está por aí na mídia falando isso, talvez ela seja mais uma delas, sabe? Que pensa que ela encontrou agora a pólvora, né? Ou seja, ó, que grande achado! Almar, Bitular, não é verdade? Nascimento virginal, Isaías 53, como se ela fosse ali a primeira que encontrou aquilo, né? Ela fez uma grande descoberta. Quando na realidade nós temos 2000 anos de discussões teológicas acerca desse tema, de pessoas que defendem a messianidade de Yeshua e de pessoas que são contra. Então, as mesmas perguntas, os mesmos ataques, eles estão aí há 2000 anos. Né? Então, aproximadamente, né, que eu digo. Então, eu quero hoje, né, convidando aqui o nosso amigo, que é um mestre, principalmente nessa área, e eu fico muito feliz porque a gente tem levantado seus instrumentos nesse tempo para assim defender a Baruch, messianidade de Yeshua. Eu digo, Yeshua não precisa de advogados, né? Ele não é verdade. precisa de advogado. Ele é o Messias. Mas é a nossa responsabilidade de dar testemunho, né? De dar testemunho de Yeshua. E eu quero já convidar o nosso amigo aqui para a gente poder compartilhar esse tema, né? Isaías 53 tem sido um dos temas aqui atacado, né? Tanto por essa pessoa agora que abandonou a fé e está aí na mídia buscando convencer as outras, porque se ela realmente não quisesse convencer ninguém, ela não faria nada, né? De trabalho nenhum. Mas o fato dela voltar à mídia agora, tentando provar o porquê ela tomou aquela decisão e o porquê Yeshua não pode ser o servo sofredor de Isaías 53, é porque ela quer convencer as pessoas de que ela está certa e que as pessoas também devem ter com muita seriedade, segundo os argumentos sempre, né, seguir o mesmo caminho que ela. Então aqui a gente faz a nossa obrigação de testemunhar de Yeshua e compartilhando com esse público maravilhoso que sempre está aqui com a gente compartilhando. Então, meu querido Felipe, eu gostaria muito de ouvi-lo, né, e esse público também, do que Amém. nós podemos entender de Isaías 53, né, esse capítulo que é tanto discutido, por um lado tão depreciado, por outro lado tão exaltado acerca de Yeshua, né, como Messias. Então, de uma forma geral, o que eu vejo é que há muita discussão sobre Isaías 53. Normalmente, quando a gente conhece um pouquinho da verdade, aquilo ali, as pessoas elas tendem a usar, por exemplo, dizer que descobriram a verdade, quando na verdade elas tocaram só na casca dos estudos, né? Então, uma coisa que essas pessoas não falam é que durante cerca de 1000 anos do judaísmo, desde que surgiu lá um pouquinho antes do primeiro século,
a vasta maioria dos rabinos acreditava que aquela passagem se tratava do servo sofredor por motivos óbvios. Então, para começar, eu gostaria de fazer essa leitura exatamente de Isaías 53, para a gente entender. Ela é tão autoexplicativa, né, que eu creio que vai falar ao coração de vocês. Vamos começar a leitura, então, de Isaías 53. Né? Começa assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Eterno? Porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, que não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Então, nota, quem é que está falando essa passagem de Isaías 53? O profeta Isaías. Ele está falando para que povo? Para o povo chinês? Vamos começar daí. Vamos começar entendendo. Ele está falando para o povo tailandês? Para o povo da Groenlândia? Não, ele está falando para o povo a qual o Eterno enviou como profeta. E que povo é esse? Quem é o povo do Eterno? Quem que o Eterno chama de meu povo? O povo de Israel. Concorda? Então, estabelecemos a nossa premissa. Então, fala que esse servo foi subindo como renovo, ninguém não tinha nem beleza e formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Transgressões de quem? Do tailandês, do chinês, de quem? Se o servo sofredor é o povo de Israel, e se esse servo sofredor foi ferido pelas nossas transgressões, transgressões de quem? Do próprio povo? Perfeitamente. Então, continuemos. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Eterno fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo ele foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto ele foi tirado, cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Se o servo sofredor é o povo de Israel, então quem é esse povo por conta de quem o povo de Israel inteiro foi atingido? Permite. Percebem? E Isaías está falando para quem? Para quem que o rolo do profeta Isaías foi lido? Para que nação sabia ler em hebraico? Isaías estava ministrando às nações? Ou Isaías estava ministrando e repreendendo o seu próprio povo de Israel? Certo? Então, notem, e é isso que nós vamos ver logo um pouco mais em detalhes. Eu vou trazer aqui uma grande coletânea de citações rabínicas e cabalistas falando sobre que o entendimento durante os primeiros 1000 anos do judaísmo sobre quem era o servo sofredor era, obviamente, o Messias, que isso só mudou depois do século XI. Então, só para finalizar aqui Isaías 53, né? E ele foi ferido pela transgressão do meu povo, ok? E puseram a sua sepultura com os ímpios. Então, todos os milhões de judeus que existem no mundo, eles têm que morrer e ter a sepultura com os ímpios para que Israel viva. Então, Israel morre para Israel viver. Se ele é o servo, se o servo sofredor for o povo de Israel,
Então, temos aqui uma contradição escancarada. E mais, e com o rico na sua morte. Ué, mas cadê a sepultura entre os ricos dos milhões e milhões e milhões de todo o povo de Israel? Ainda que nunca cometeu injustiça. Gente, Pois essa é. passagem, então, Pois para é. que Isaías escreveu o livro dele? É só a repreensão uma em cima da outra, em cima do povo de Israel que estava se desviando, servindo outros deuses, fazendo um monte de pecados, adultérios. E como se pode dizer que se o servo sofredor é o povo de Israel, como pode-se dizer que ele nunca cometeu injustiça, nem houve engano em sua boca? Como assim, gente? Então, para que Isaías escreveu o livro? Só para elogiar o povo judeu? O Realmente. livro do profeta Isaías foi só um livro de elogios ao povo judeu? Todavia, ao Eterno agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e o bom prazer do Eterno prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as suas iniquidades ele levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Vocês já viram essa intercessão pelos transgressores? Vocês já viram o povo inteiro morrer e viver? Porque, porquanto ele derramou a sua alma na morte. Então, gente, a gente começa a entender por que todos os rabinos, durante os primeiros 1000 anos do judaísmo, né, acreditavam que essa passagem falava do Messias. E o ponto que todo mundo que diz que achou a verdade por aí não comenta é que eles tentam sempre fazer o trabalho de lupa, lente de aumento. Focam num detalhezinho de uma profecia e ignoram as 300 profecias que se cumpriram literalmente na vida de Yeshua registrada na Tanakh, né? Vendido por Verdade. 30 moedas de prata, entrando em Jerusalém montado num burrinho, transpassaram as mãos e os pés, rasgaram as suas vestes, Salmo 22, e lançaram sorte sobre sua túnica. Olha quantas profecias. E Verdade. profecias detalhadas. Qual outro candidato a Messias passaria por isso? Então, eu vou devolver aqui a palavra ao Rabino Yosef Baruch para os seus comentários e estou às ordens aqui para depois a gente ir para a exposição detalhada do que esses rabinos falaram. Sim, muito bom. Sabe, eu gostaria até, Felipe, de do seguinte: a pessoa que fez, né, esse desserviço, que está fazendo esse desserviço de falar contra Yeshua, acusar que há uma má interpretação ou uma tendência cristã ou messiânica sobre Yeshua Isaías 53, que a tradição judaica ou os sábios de Israel, né, não ensinaram assim. Ela apelou no vídeo dela, né, trazendo imagens do Holocausto, imagens do 7 de outubro. E aqui fica o nosso sentimento claro, sempre, pelas vítimas do Holocausto, por Claro. essa grande tragédia. Nós sempre vamos dizer, como em uma só voz, Hashoah Leolam Lo, Holocausto nunca mais. No 7 de outubro, que se intragam os reféns de volta, que acabe com esse sofrimento, essa tortura. É claro que Israel sofre, sofreu em todas as gerações. Israel, sim, foi sempre um escárnio entre as nações do mundo. Isso sem dúvida. Não estamos aqui dizendo que não, de que o povo judeu, sim, sofreu perseguições, antissemitismo, injustos durante a história de Israel. Agora, isso é uma apelação, né? Querer aproveitar o tema de Isaías 53 para mostrar Israel no sofrimento, para comover as pessoas, de que, ó, olha, Isaías 53 é Israel no cativeiro. Isso é uma apelação, porque a gente está falando aqui, literalmente, do que o texto mostra. E uma outra questão é que a pessoa, ela traz, né, que a gente volta ao que eu falei antes, né, esses argumentos sempre foram usados durante a história. E há resposta para todos eles, tá? Resposta para todos eles. Se você não teve resposta até hoje, foi porque não chegou para você.
E por isso, meu conselho, nunca se demova da sua fé facilmente. Você precisa esperar em Deus, esperar que Ele vai trazer a resposta para você, porque a resposta há. Volto a dizer, e você que está nos ouvindo aqui hoje, você tem que replicar isso aqui que a gente está falando. Você não tem resposta agora, é uma questão difícil de responder, mas a resposta existe, ela vai chegar até você. Então, a dizer, com cada ponto que foi exposto aqui pelo Luiz, ele vai ainda trazer aqui, né, o material. Quando nós analisamos os versos e nós vemos as características que mostram esse Messias sofredor e que não se refere a um povo, mas a uma pessoa do povo e que se refere ao seu próprio povo, e todo o sofrimento é pelo seu povo, então não tem sentido considerar aquela pessoa o próprio povo. Então, esse tipo de argumentação, quando a gente traz, Felipe, como você trouxe aqui brilhantemente, sabe o que que ela diz? Não, isso daí é uma interpretação particular, porque os sábios de Israel, inclusive não falam os nomes, os sábios de Israel mostram que essa é uma figura, né, de linguagem que envolve o povo. E quando a gente quer trazer, né, ou seja, uma referência lá da Mishnah, ou da Guemará, ou do Talmud, ou de um Midrash, não, isso aí são coisas teológicas que foram ditas em uma sala de aula. Não deve ser considerado como a parte normativa do texto. Ah, aí é fácil, porque quando é conveniente ao estudo acadêmico judaico, você pode fazer a guimátria que você quiser, você pode fazer a temurá que você quiser, o notaricon que você quiser, e tudo aquilo é válido, né? Pode fazer aquela drachá, linkar com isso, linkar com aquilo, destrinchar a palavra e mostrar isso e aquilo. Olha que profundidade. Aí é conveniente, mas quando a gente traz a mesma aplicação exegética no texto para mostrar que a Brit Hadashah, o Novo Testamento, é judaico e tem os mesmos tipos de técnica hermenêutica, não, não pode. Tem que ser literalista. Você pode ver isso que eu quero mostrar para vocês hoje, como é tendencioso. Eles acusam a nós de sermos tendenciosos, mas quem são tendenciosos são eles. Eles são tendenciosos, porque ignoram as normas e as técnicas e a arte de interpretar o texto de forma judaica, quando é conveniente para eles, é beleza. Agora, quando a gente traz a mesma regra, que é judaica, para o texto da Brit Hadashah, não, não pode, tem que ser literal, né? Mas então vamos lá, né? Comentaristas modernos aplicam, não são todos, hein? Mas boa parte deles aplicam Isaías 53 a Israel no cativeiro. Mas vamos pegar lá os comentaristas antigos. O que que a gente faz com eles? Joga no lixo? A gente joga fora? Porque eles falaram de Isaías 53. Então, eu vou deixar aqui novamente com o nosso querido Felipe, que vai estar trazendo para a gente aqui um bom material também para compartilhar para todos vocês. Então, olha, eu peço a vocês, por favor, né, se você não deixou o like aqui, deixa o like. Tem mais de 200 pessoas na live e só tem 100 likes. Então, por favor, dá aquele like aí, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e compartilha. Por favor, compartilhe esse vídeo. Querido Felipe, contigo. Tá ótimo. Então, a princípio, eu vou mostrar aqui só uma coisinha que eu acho curiosa. Olha aqui, vocês conseguem ver aqui? Estão me vendo? Bom, então, vamos ler o que diz o Zohar sobre isso, né? Eu vou aqui na página 201 deste livro e começa assim: no paraíso há um palácio conhecido como Palácio dos Enfermos, onde o Messias entra para visitar todas as enfermidades e as dores e os sofrimentos, convidando-os a se apossarem dele. Fazem isso e o Messias então sofre todos os castigos que Israel merece. Se o Messias não tivesse tomado sobre si todos os castigos merecidos por Israel, ninguém seria capaz de suportar os sofrimentos do mundo. Mas o Messias suporta o sofrimento de toda a humanidade. Da onde que o Zohar está tirando isso que o Messias teria que trazer e suportar o sofrimento de toda a humanidade? De que profecia? Isaías 53.
Não é verdade? Então, aqui no Zohar já mostra claramente que o Messias não é só aquele Ben Davi que se espera Verdade, no final dos verdade. tempos. Ele é o Messias que sofre e que dá a vida pelo seu povo, que é o povo de Israel, certo? Como foi do eterno do agrado Moelo. Então eu vou ler aqui, né, algumas outras passagens, né, para que a gente veja aquilo que eu falei no início, né, que a grande, ampla maioria dos rabinos antigos entendiam que Isaías 53 se referia ao Messias. Eu vou começar pelas fontes mais antigas, como o Targum e Yonatan Ben Uziel, do século I. E diz o seguinte, comentando o finalzinho de Isaías 52, certo? No Targum, Yonatan diz que eis que o meu servo, o Messias, prosperará, será exaltado e elevado, e será grandemente enaltecido. Isso é o verso de Isaías 52, 13. Aqui, o Targum substitui diretamente o meu servo por o Messias, o que revela uma interpretação inequivocamente messiânica da passagem. Esse é o registro mais antigo do judaísmo pós-templo que interpreta Isaías 53 como messiânico. Continuamos ainda, né, com Midrash Tanhumá, do século IV, século V, da Parashat Toledot. O Rabi Nachman disse: o mundo foi criado apenas por causa do Messias. Qual é o nome do Messias? Os nossos rabinos disseram: o leproso da casa de Rabã. Como está escrito: certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então, no Midrash do século IV, está dito que o Messias levaria sobre si as nossas enfermidades. E aonde que está registrado isso? Isaías 53, verso 4. Continuamos. No Midrash Ruth Rabá 5, 6, está escrito: o sexto redentor é o Messias, de quem se diz: ele foi oprimido e afligido. O Midrash Ruth Rabá, portanto, o Midrash judaico, está citando que o servo sofredor é o Messias, citando o verso direto, que ele foi oprimido e afligido, o verso 7 de Isaías 53. O Talmud Babli, o Talmud babilônico, em Sanhedrin 98b, vai dizer o seguinte: o nome do Messias é o leproso, pois foi dito, certamente levou sobre si as nossas enfermidades. Gente, está no Talmud. O Talmud está dizendo que o nome do Messias é o leproso, porque ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ok? No Zohar, no século XIII, ele cita novamente aqui no volume 3, na Parashat Pinhas 252a, né? Fala novamente dessa passagem que nós lemos, né? Que o Messias entra no salão do sofrimento e ele chama todos os sofrimentos e castigos de Israel. E todos vêm e repousam sobre ele. E se ele não os carregasse, Israel não poderia suportá-los. Como está escrito, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então, Zohar aqui novamente, né, a parte mais profunda, nível Sod, né, do entendimento judaico, também está falando que o Messias é aquele servo que sofre os castigos e punições que Israel merecia. O Perfeitamente, Rabi perfeitamente. Moshe Cohen Ibn Christen, no século XIV, ele fala o seguinte: Isaías 53 descreve o Messias que assumirá sobre si os pecados de Israel. Não pode se referir a Israel como nação, pois Israel não pode assumir os pecados de si mesmo. Rabino Moshe Cohen Ibn Christen, no século XIV. Ele mesmo Perfeito, fala perfeito. que Israel não pode assumir os pecados de si mesmo. Então, eu vou passar aqui para o Rabino, Yosef Baru, né, por seus comentários, vou passar o host aqui. E depois continuamos. Temos muitas outras citações rabínicas confirmando que Isaías 53 fala, na verdade,
que o servo sofredor é um Messias e não um povo de Israel. Com você a palavra, Rabino. Olha, só para poder confirmar aqui, o livro que o nosso querido Felipe estava mostrando é esse Zorra aqui comentado, porque na imagem falhou um pouquinho, mas o pessoal ficou meio na dúvida. Esse é o Zorra que ele utilizou aqui agora para trazer a referência. Esse Página 201. página 201, esse é um Zorra, passagens selecionadas pelo Rabino Ariel Ben Zion, século XIX, século XX aqui. Agora presta atenção, tá? Para quem mencionou ali o Zorra pentecostal, aqui está o Zorra original. Eu tenho todo ele aqui. E a mesma coisa que o Rabino Ben Zion ele mostrou aqui, está aqui, ok? As palavras selecionadas aqui no Zorra, nesse Zorra, que é um compêndio de palavras, de textos diversos, tá? Ele está aqui no Zorra original, tá ok? Então, é só para entender, as pessoas entenderem que a gente não está aqui fazendo uma coisa sem entendimento, tá? Sem conhecimento de causa. Então, só para quem quiser, de repente, eu não sei se a pessoa que falou do Zorra Pentecostal aqui no comentário falou apenas brincando ou se é uma crítica realmente, mas só para que todos entendam que tanto o Felipe, que já tem anos estudando, conhecedor do que está falando, do que nós estamos falando aqui, é com conhecimento, tá? Agora, eu volto ao ponto do que, de tudo que está se falando aqui, você percebeu aqui, como o nosso querido Felipe falou aqui, o Rabino, ele disse que Israel não pode levar os pecados de si mesmo, muito menos levar da humanidade, né? O Mashiach vem com uma função muito além do povo de Israel. Ele é luz para as nações. Ele é o desejado das nações, segundo a Torá. Segundo as palavras do nosso pai Jacó, numa bênção para Judá, ele é o desejado das nações. Ele é o Shiló. Então, assim, é tantas referências e tantos sinais que a Torá, os profetas, todos trazem para nós e que se harmoniza plenamente com a pessoa de Yeshua de Nazaré. Mas não, porque a Igreja Católica paganizou tudo isso. Não, tudo isso não se passa de uma colcha de retalho. Você lembra disso, né, Felipe? Uma Sim, colcha de retalho. Não, a Brit Hadashah é um livro católico feito para católicos. Até quando vão ficar nessas historinhas, né? Porque se é um rabino que tem um nome na mídia, um rabino lá de Israel, isso aí para eles é o suprassumo. É o suprassumo. Esquecendo e ignorando os anos, séculos de tendência dos dois lados. Tanto a Igreja Católica, ela sempre foi muito tendenciosa nos seus argumentos, quanto o judaísmo tradicional foram muito tendenciosos nos seus argumentos contra Yeshua. A igreja, por sua vez, tendenciosa em querer mostrar um Jesus que é contra a Torá, que é contra tudo isso, e o judaísmo querendo mostrar que o judaísmo ele não tem nada a ver com Yeshua, com Jesus, isso é coisa do cristianismo. Mas é impossível desassociar Yeshua das escrituras, tanto da Torá e dos profetas e dos escritos. O grande problema é que eu volto ao ponto que eu falei antes. O que que as pessoas estão em busca de quê? Não, estamos em busca da verdade. Aí ela encontra Yeshua, Felipe, mas não é o suficiente. Yeshua não é a verdade que eles esperam, né? Aí sim acaba a gente tendo que realmente concordar que o tempo que a gente está vivendo é as palavras de Rabi Shaul de Paulo. Vai chegar o dia em que as pessoas não mais vão sofrer, ou seja, não vão mais suportar a sã doutrina, ou seja, o ensinamento santo, puro, vão amontoar para si doutores conforme seus próprios prazeres. É o que ela quer ouvir, né? É o que ela deseja ouvir, é que ela está em busca disso. Né? Porque já não mais é suficiente para ela a verdade, a essência da escritura. Né? E existe é uma verdade. coisa, mestre, que me preocupa muito, porque quando a gente chega em pontos específicos das escrituras que vai dizer que aquele que ninguém pode falar que Yeshua é o Senhor se não for pelo Ruach HaKodesh, aí começa a pesar, né?
porque realmente só consegue ver e entender que Yeshua é o Mashiach se a pessoa tem o Ruach HaKodesh. Se ela Isso é já não tem verdade. mais, a probabilidade é que ela negue a Yeshua mesmo. Então, é lamentável o que está acontecendo, mas isso não vai acabar aqui, né? Não é a primeira pessoa nem a última. Haverão outros, haverá outros que no caminho vão sair. Agora, a grande questão de você que está aqui na live é o que você está vivendo? Você está em busca de quê? Porque nesses últimos dias, Hashem tem levantado homens, mulheres que são testemunhas de Yeshua, o Messias de Israel. Não é o Messias romano, não, o Messias judeu, o verdadeiro Messias de Israel, Yeshua de Nazaré, para transmitir ao mundo, para testificar, para testemunhar. E você está onde? Que você está em busca de quê? Se fosse há 30, 40 anos atrás, até poderíamos dizer assim: poxa, que difícil, não tem acesso a nada, tudo é muito difícil, os comentários judaicos são muito restritos. Não agora. Não agora. Então, assim, a arma agora é dizer que nós somos tendenciosos com o texto, quando na realidade o texto é bem claro, né? O texto é bem claro na sua mensagem e o que nós temos de variedade dentro dos comentários dos sábios de Israel também, né? Quem quer usar os sábios de Israel que eles falaram que é Israel no cativeiro, mas e esses outros sábios de Israel? A gente joga fora, a gente joga no lixo? Que a gente faz com os Amoraim da Babilônia? Joga fora? Então, assim, é coisas que precisa pensar, né? Então, vou voltar aqui para o nosso querido Felipe. Nós vamos terminar essa live agora e você vai ter a liberdade de voltar aqui e ver quantas vezes você quiser, porque tudo isso vai estar registrado, Bezerra Hashem, para a glória do nosso Deus e a honra do nosso Mashiach Yeshua. E nós provavelmente vamos continuar, né, Felipe? Sim, Bezerra com Hashem. certeza. Vamos a outras lives, né? Baruch Hashem. Que Hashem nos abra essa porta e nos dê essa condição, né? Para que o nome dele seja glorificado e o nosso Mashiach Yeshua seja honrado. Eu quero deixar aqui a última palavra também com o nosso querido Felipe. Ele vai estar né, se despedindo e deixando também aqui seus contatos e seu trabalho material e o trabalho que ele realiza, que é fenomenal. Tá bom, Felipe? A palavra é contigo. Baruch Hashem, eu gostaria de agradecer novamente pelo convite. Estamos aí exatamente para trazer esse conhecimento para todos, né? Eu já estou mais ou menos fazendo esse tipo de pesquisa, tá? Eu vou revelar minha idade, né? Mas é quase 30 anos estudando esse tipo de assunto. Ok. E, e jamais encontrei contradição em Yeshua. Mas só que eu não estudo de forma rasa. A gente sempre mergulha mais profundo. E 30 anos fazendo isso, a gente não vê nenhuma contradição, nem paleográfica, nem histórica, nem arqueológica, certo? Muito pelo contrário, só aumentam as confirmações de que ele é o único Messias, candidato a Messias possível, que teria cumprido as mais de 300 profecias que há sobre ele. Para quem quiser saber mais, nós temos um grupo no Facebook chamado Yeshua HaMashiach Estudos Aprofundados, né? Então lá tem cerca de 260 artigos enormes com explicações aprofundadas sobre Yeshua e todas elas dentro da tradição judaica, fazendo mais ou menos um pouquinho do que eu fiz aqui. Hoje eu trouxe para vocês aqui um pouquinho menos de 20 comentários rabínicos. Lá vocês vão ter textos de mais de 40 páginas, às vezes, só de comentários rabínicos sobre determinada profecia ou outra profecia. Ou seja, só é enganado quem quer. Porque quem realmente quer saber de como agradar o Eterno vai ouvir aquele Messias que ele enviou e que está preparado desde antes da criação do mundo. Bom, queridos, que alegria. Eu te agradeço muito, meu amigo. É muito bom poder, achei nos dar dá para mim essa honra de estar com você aqui nos últimos dias, testemunhando de Yeshua, e a todos os nossos queridos que estiveram conosco aqui na live.
e aqueles que vão ver depois. Então, olha, o contato dele, o grupo vai estar na descrição do vídeo, para que os irmãos possam também contactá-lo e estar com ele no grupo, no trabalho que ele realiza. Esperando em Hashem que nos abra a porta para uma próxima live, nós vamos nos despedindo aqui. Não se esqueça, nós temos a nossa Yeshiva Azeite Yosef Yeshiva University com as portas abertas para aqueles que querem aprender e estudar, tá? Temos aqui na descrição o contato com a nossa secretaria. Entre em contato conosco se você deseja estudar e estar também participando da nossa Yeshiva. Bom, que o Eterno abençoe. Vamos terminando essa live por aqui. Shalom Uvracha e até a nossa próxima live.